possamos elevar nossos pensamentos a Deus, pensando na paisagem bem bonita e agradecer a oportunidade dessa encarnação por estarmos aqui nesse planeta Terra, aprendendo sobre o amor e praticando cada dia mais. Que nós possamos, Senhor, nos tornarmos pessoas melhores, entender o seu Evangelho e divulgar a doutrina espírita, divulgar essas sementes de luz e de amor, para que a humanidade, Senhor, fique cada vez mais próxima de Ti. Obrigada, Mestre. Graças a Deus. Agora, crianças, nós vamos assistir a um vídeo e depois vamos conversar um pouquinho sobre ele. Até daqui a pouco. Allan Kardec, A Terra Boa. No mundo espiritual, o movimento era intenso. Espíritos luminares estudavam um programa imenso. Era o tempo do Consolador prometido por Jesus chegar a toda a terra e expandir a sua luz. Chegou então o momento de um trabalhador reencarnar, para colaborar com Jesus e o Consolador implantar. Quem é esse trabalhador? Em 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, ou Lyon, na França bem conhecida, nasceu esse grande irmão. Recebeu o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ainda bem pequeno, foi para a Suíça estudar, no Instituto de Yverdun. Sabe com quem? Vou lhe contar. Com o mestre Pestalozzi, um grande educador que fazia da educação uma tarefa de amor. Na juventude, encontrou o amor de seu coração, Amélie Gabrielle Boudet, que o ajudou em sua missão. Hippolyte, já mais adulto, ouviu falar algo medonho, que as mesas em alguns salões produziam um fenômeno estranho. Imagine você o que estava a acontecer. Essas mesas giravam, dançavam e até perguntas podiam responder. Começou a fazer perguntas, como um bom investigador. E as mesas, num toque, toque, respondiam sem temor. Nós somos os espíritos dos que na terra viveram. A vida não cessa jamais, apenas nossos corpos morreram. Nessa caminhada de luz, nova doutrina nasceu, a doutrina espírita, o Consolador que floresceu. Hippolyte Léon Denisard Rivail, novo nome passou a assinar, o nome de Allan Kardec, para o Espiritismo divulgar. Colocando-se como servo de Jesus, nosso Senhor, Kardec continuou sua tarefa, a tarefa de codificador. As chamadas obras básicas, em 5 são constituídas, contendo uma base segura de estudo para a sua vida. O coração de Kardec é a terra boa, na qual a semente semeada por Jesus nasceu e transformou-se em livros repletos de ensinamentos de luz. E a vida continua sempre. Em 31 de março de 1869, desencarnou o codificador, o educador Allan Kardec, do Espiritismo, o propagador. Como foi a sua recepção lá no plano espiritual? Cada um pode imaginar, de forma bem real. Com certeza, onde estiver, Kardec não parou de trabalhar pelo Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo implantar. Seja também você, amiguinho, do Espiritismo, um divulgador, não apenas por palavras, mas por ações de amor. Olá, criançada do GEAL! Tudo bem com vocês? Gostaram do vídeo? Aprendemos um pouco mais sobre quem foi Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita.
Entendemos que ele não nasceu com esse nome. Ele se chamava Hippolyte Léon Denisart Rivaril, que nasceu na França. Estudou com Pestalozzi, um grande educador na época, e se formou aos 18 anos, em Ciências e Letras. Hippolyte foi um grande estudioso. Aprendeu vários idiomas e trabalhou como tradutor de diversas obras. Casou com Amélie, que era uma professora, e ele também tornou-se professor, dando aulas de graça, de química, de gramática. Hippolyte trabalhou incansavelmente com a educação. Até que em um determinado momento, ele foi chamado a conhecer umas mesas girantes, um fenômeno que acontecia na época. Eram umas mesas que davam respostas e ele ficou intrigado com isso. Afinal, se existia uma resposta inteligente, tinha que haver um princípio inteligente. E foi com base nas suas investigações que ele entendeu o mundo espiritual, que eram os espíritos que estavam ali produzindo essas respostas. E entendeu que era chegada a hora de uma grande missão, que era revelar a doutrina espírita para o mundo. Ele trabalhou com muito critério e muita seriedade para dar à luz, dar à vida às obras básicas que conhecemos hoje, que são os 5 livros que formam o Pentateuco da doutrina espírita. Vocês lembram quais são? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gênese. Após o seu desencarne, Amélie, com base nas suas anotações, fez as Obras Póstumas, que é um livro que também nós conhecemos e estudamos bastante na doutrina espírita. Allan Kardec foi um grande trabalhador da doutrina e mostrou como trabalhar com seriedade, foco e disciplina. Vamos ajudá-lo a sua missão de divulgar a doutrina espírita e espalhar cada vez mais amor e dedicação aos nossos trabalhos. Beijo em todos, uma excelente semana e tchau, tchau! Esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro, as respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro,
as respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Quando consigo olhar um pouco além de mim, já não me sinto só, já não me vejo mais como um estranho em meu próprio ninho. Me permito perceber esse amor que não se vai jamais. Entrego a minha vida ao Pai do céu. Em todos os momentos eu posso perceber que está sempre a meu favor o que acontece aqui. E isso é o que me dá essa certeza de quem já venceu. Imagino o mundo inteiro vivendo a lei do Pai, onde o orgulho não existe mais. Imagino nesse dia, entendendo meu sofrer, minha maior alegria será servir a Deus. Imagino o mundo inteiro vivendo a lei do Pai, onde o orgulho não existe mais. Imagino neste dia, entendendo meu sofrer, minha maior alegria será servir a Deus. Quando consigo olhar um pouco além de mim, Olá a todos que nos assistem pelo canal do YouTube da Casa de Miguel. Espero que todos estejam bem e que as boas vibrações possam nos envolver a partir deste momento. Meu nome é Renato Ferreira e sou trabalhador desta casa.
e é um enorme prazer estar aqui com vocês. Gostaria de reforçar que a Casa de Miguel, além das reuniões públicas no formato presencial, possui algumas atividades online, como as reuniões de fluidoterapia e a prece da saudade, além também das reuniões das noites de sexta-feira, que começam às 19h45, com as evangelizadoras do GEAL, nos trazendo atividades e leituras apropriadas para as nossas crianças e jovens. E logo em seguida, às 20 horas, prosseguimos com o desenvolvimento do tema proposto. Todas estas informações vocês encontrarão no link postado aqui embaixo na descrição deste vídeo. Outra fonte de consulta, tanto das reuniões públicas, como também de todas as atividades da Casa de Miguel, como cursos doutrinários e campanhas de doações, é o Jornal Seaeiro de Miguel, cujo link também se encontra postado aqui embaixo na descrição deste vídeo. Não deixem de ler e ficarem bem informados a respeito das nossas atividades. Convido também a cada um de vocês a se inscreverem em um dos cursos doutrinários desenvolvidos pela Casa. Tenho a certeza que encontrarão o curso ideal para cada um de vocês, independente se este é o seu primeiro contato com a doutrina espírita ou que você já nos acompanha há algum tempo. Venham e tenham a certeza de que o estudo é ferramenta maravilhosa para o nosso esclarecimento e uma melhor compreensão de tudo que nos cerca. Pois bem, na nossa programação da noite de hoje, teremos o desenvolvimento do tema que fala a respeito da piedade. E quem nos irá trazer as reflexões sobre este tema será o nosso companheiro Edson Morgado. Que os nossos amigos espirituais possam envolver o nosso companheiro, que irá trazer tema tão importante para a nossa compreensão aqui na Terra. Que possamos estar neste momento com os nossos corações e mentes harmonizados, com as boas vibrações, e que possamos tirar o melhor proveito de todas as reflexões que serão colocadas na noite de hoje. Que deixemos Jesus adentrar a nossa casa. E lembremos que Deus está sempre conosco. E boas reflexões a todos. Do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. No auxílio de todos. Pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida justa e sossegada em toda piedade e honestidade. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Comumente, em nossos recintos de conversação e prece, voltamo-nos compassivamente para os nossos companheiros menos felizes do mundo. Apiedamo-nos sem dificuldade dos enfermos e dos desesperados, dos que se afundaram nas águas lodosas da miséria ou que foram vitimados por flagelos públicos. Oramos por eles, relacionando-lhes as necessidades que tentamos socorrer na medida dos nossos recursos. Entretanto, o apóstolo Paulo, em suas recomendações a Timóteo, lembra-nos o amparo espiritual que devemos a quantos suportam na fronte, a coroa esfogueante da autoridade, comandando, dirigindo, orientando, esclarecendo e instruindo.
São eles, os nossos irmãos conduzidos à eminência do poder e da fortuna, da administração ou da liderança, que carregam tentações e provas ocultas de toda espécie, padecendo vicissitudes que muitas vezes retratam de lamentável maneira na coletividade que influenciam. A feição de pastores dementados, quando não se compenetram dos deveres que lhes são próprios, sofrem perturbações aflitivas que se projetam sobre as ovelhas que lhes recolhem da atuação, criando calamidades morais e moléstias coletivas de longo curso, que atrasam a evolução e atormentam a vida. Não nos esqueçamos, pois, da oração pelos que dirigem, auxiliando-os com a bênção da simpatia e da compaixão, não só para que se desincumbam zelosamente dos compromissos que lhes selam a rota, mas também para que vivamos, com o sadio exemplo deles, na verdadeira caridade uns para com os outros, sob a inspiração da honestidade, que é a base de segurança em nosso caminho. Pai amado, obrigado mais uma vez por estarmos reunidos aqui em Teu nome. Que os estudos de hoje possam proporcionar esclarecimentos e conforto para todos nós. Que as nossas vibrações possam estar harmonizadas com os trabalhos que se darão na data de hoje, e que tudo possa se dar de forma a alcançar os objetivos que foram traçados. Que os amigos espirituais, a estarem conosco, possam beber desta fonte de paz e de amor. Pedimos então, neste momento a Ti, Pai, permissão para dar por iniciada a reunião na data de hoje. Olá, saudações a vocês que nos assistem no canal oficial do Centro Espírita Miguel no YouTube. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer, como sempre, a oportunidade de me instruir como primeiro necessitado, à luz da doutrina espírita, do Evangelho, e poder compartilhar esse aprendizado com vocês. Que Jesus nos abençoe, nos facilitando a compreensão e assimilação desses ensinamentos. E hoje nós vamos falar sobre uma virtude que Ele, o Cristo, exercitou muito durante a sua passagem, durante a sua existência entre nós: a piedade. Apesar do exercício dessa virtude ter atingido seu ápice com Jesus, parece que continuamos a desconhecê-la. Não por acaso, o apóstolo Paulo escreveu na sua primeira epístola a Timóteo o seguinte: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Então, será que a afirmativa de Paulo ainda é válida? Nos importarmos sinceramente com a dor do outro é um mistério ainda para nós? Então, acho que é isso aí que vai ser a grande motivação do estudo dessa noite. Vamos lá? O texto base das nossas reflexões está contido em um Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 13, mais especificamente na instrução do Espírito Michel, ou traduzindo Miguel, sobre esta virtude. Michel, ou Miguel, inicia sua mensagem afirmando que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos.
é a irmã da caridade que nos conduz para Deus. E é a partir dessa elevada dimensão que esse Espírito confere à piedade que nós vamos aprofundar o nosso estudo a fim de entender a visão deturpada que ainda existe sobre essa virtude entre nós, revelar a sua verdadeira grandeza e o que devemos fazer para desenvolvê-la. Vamos começar conhecendo a etimologia e o significado da palavra piedade. A palavra piedade vem do latim pietas, que significa devoção, respeito, a forma substantiva do adjetivo pius, que significa devoto ou zeloso. Esse era o termo utilizado na Roma antiga para se referir ao respeito e devoção, seja aos deuses, à pátria, inclusive à lealdade e à obediência aos pais. Mas com o passar do tempo, o significado da palavra piedade foi se ampliando e passou a englobar também a compaixão e a solidariedade para com o próximo, o sentir-se tocado pelas dores do outro. Enfim, hoje predomina a significação de um atributo humano que envolve a capacidade de se colocar no lugar do outro e agir de forma benevolente. É com esse significado mais próximo da verdadeira compaixão é que vamos ver a piedade retratada nas artes, sendo uma obra esculpida em mármore por Michelangelo em 1499 a mais bela expressão dessa virtude. Chama-se pietà, que significa justamente piedade em italiano. O artista representa a cena bíblica em que Maria segura em seus braços Jesus, seu filho já sem vida, considerada uma das melhores representações do luto materno no mundo. E vocês, pelo que nós vimos até aqui, acham que Michelangelo foi feliz na sua expressão artística da piedade? Eu pessoalmente acho que ele foi magistral. Mas vamos voltar à mensagem do Espírito Michel e ver o resto da descrição que ele faz dessa virtude, extraída lá do nosso livro base. Diz ele: a piedade, quando profundamente sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o ouvido, o esquecimento de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação pelos infelizes, é a virtude por excelência, aquela mesma que o divino Messias praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e sublime. Gente, sublime também é essa definição de Michel. Não é preciso nem comentar, mas valeria até nós lermos outra vez. A virtude por excelência, a que o Mestre praticou em toda a sua vida. Isso é piedade, segundo Michel. Mas ele ainda completa: é o sentimento mais apropriado a vos fazer progredir, domando vosso egoísmo e o vosso orgulho, aquele que dispõe a vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo. É isso, gente. Se a gente ver bem por essas definições, a piedade é o motor das demais virtudes, porque ela naturalmente aciona o amor e a beneficência. Michel também exalta a aventura que resulta do exercício dessa virtude, né? O bem-estar que deriva do exercício dessa virtude. Quando se restitui, por exemplo, aos infortunados a esperança e a resignação, quando se arranca lágrimas de gratidão e simpatia deles. Porém, é evidente que o exercício da piedade, como ministrada por Jesus, ela exige que nos aproximemos do infortúnio e da miséria humana, nas suas mais diversas manifestações. E isso nos remete a uma das questões que sempre perpassa a mente
dos que hesitam no exercício dessa virtude. A pergunta é a seguinte: será que essa aventura, ao praticar a piedade, ela compensa a desventura que nós vamos ter no contato com a tristeza e a miséria? O que isso pode nos trazer? Não poderia nos impregnar de vibrações negativas? Nos deparar com toda aquela injustiça, e isso não poderia nos induzir à desilusão e ao desânimo? A essa indagação é o próprio Michel que responde na sua mensagem. Quando ele diz: jamais sufoqueis em vossos corações essa emoção celeste, se referindo à piedade, nem façais como esses egoístas endurecidos que fogem dos aflitos, para que a visão de suas misérias não lhes perturbe por um instante a feliz existência. Temei ficar indiferentes quando puderdes ser úteis. Quanto a piedade está longe, entretanto, de produzir a perturbação e o aborrecimento de que se arreceia o egoísta. Então, meus amigos, o receio dos egoístas em defrontar o infortúnio material ou moral é mais egoísmo do que medo. É mais acomodação do que preocupação. Obviamente, Michel não nega que a piedade realmente precise se defrontar com o sofrimento. É ele que nos diz: não há dúvida que a alma experimenta, ao contato da desgraça alheia, confrangendo-se, um estremecimento natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e nos afeta penosamente. Mas a compensação é grande quando conseguis devolver a coragem e a esperança a um irmão infeliz, que se comove ao aperto da mão amiga e cujo olhar, ao mesmo tempo umedecido de emoção e reconhecimento, se volta com doçura para vós, antes de se elevar ao céu, agradecendo por haver enviado um consolador, um amparo. Então, meus irmãos, que importante recado! A piedade pode muitas vezes nos parecer incômoda porque, naturalmente, fugimos do sofrimento. Some-se a isso a indiferença ainda reinante em nossos corações, a dificuldade que ainda temos de nos sensibilizar com o que se passa com o outro. E vamos entender o aparente constrangimento a que o espírito Michel se refere e tende a nos afastar da piedade. Porém, ao compreender melhor essa virtude, que é o que a gente está tentando fazer hoje, percebemos que ela nos é extremamente benéfica. E não significa que com ela nós precisemos sofrer. Compartilhar o sofrimento do outro não é aprová-lo, nem compartilhar suas razões, boas ou más, para simplesmente sofrer. E sim, recusar-se a considerar um sofrimento, qualquer que ele seja, um fato indiferente. E é aí que entra a empatia. A empatia é um elemento fundamental para o desenvolvimento da piedade. A capacidade de se colocar no lugar do outro, compreender suas emoções e necessidades, é essencial para que possamos agir de forma compassiva e solidária. É a condição psicológica que permite a uma pessoa sentir o que sentiria caso estivesse na situação e na circunstância experimentada por outra pessoa. É o exercício da máxima do Cristo que nos ensinou a agir com o outro da mesma forma que gostaríamos que o outro agisse conosco. A empatia nos permite enxergar além de nossas próprias experiências. Envolve a capacidade de suspender provisoriamente a insistência no próprio ponto de vista para encarar a situação a partir da perspectiva do outro. Ela nos conecta, assim,
com a realidade e o sofrimento do próximo, despertando em nós o quê? O sentimento da piedade. Mas a piedade é um tema complexo e de várias facetas, sempre nos convidando a interagir com o outro de uma forma que iniba o nosso egoísmo e o nosso orgulho. A partir daqui nós vamos desdobrar o nosso estudo, refletindo em particular, à luz da doutrina espírita, sobre 3 facetas dessa virtude, os 3 Fs. A piedade filial, a piedade fraternal e a piedade feliz. Vamos entender essas faces da piedade? Voltemos ao Evangelho segundo o Espiritismo, agora não mais no capítulo 13, vamos pular para o capítulo 14, intitulado Honrai o vosso pai e a vossa mãe, para servir como base para nos instruirmos sobre a piedade filial. Allan Kardec nos esclarece: não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Então, gente, verificamos que neste caso, a piedade não é somente uma virtude a ser conquistada, mas uma obrigação moral dos filhos. Naturalmente, esse dever se estende às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe, e não consiste apenas em respeitá-los. É também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes um repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo para com os pais sem recursos é que se demonstra a verdadeira piedade filial, essa primeira face que nós estamos analisando. Mais adiante na obra, continua o codificador. Os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nadas supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. E, se referindo aos pais que não cumpriram seus deveres para com os filhos, Kardec afirma: Deus é que compete julgá-los e não a seus filhos. Não compete a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem, que se não diga mal do próximo, que se lhe esqueçam e perdoem os agravos, se ame até os inimigos. Quão maiores não hão de ser essas obrigações, tratando-se de filhos para com os pais? E encerra a sua missiva instruindo que todo procedimento censurável com relação ao próximo em geral ainda é mais censurável se isso está acontecendo relativamente aos pais. Além dessa interpretação espírita, vale também a pena a gente saber que a piedade filial não é apenas um grande valor no ensinamento cristão e espírita. No Oriente, a piedade filial é central para a ética confucionista e a reverência pelos pais é considerada na ética chinesa a principal virtude e a base de todas as relações humanas corretas.
Vamos então agora para outra face da piedade? A piedade fraternal. Quem nos esclarece essa segunda faceta da piedade é Joana de Ângeles, em seu livro Florações Evangélicas, psicografado por Divaldo Franco. Lá no capítulo 58, ela nos lembra que é natural o sentimento de compaixão pelos que padecem aflições, que a dor, as lágrimas e os pedidos de socorro naturalmente convocam nossa piedosa atenção. A solidão, a viuvez e a orfandade despertam em nós a vontade de tornar menos ácido o cálice horrendo de desespero e de mágoa nessas situações. Nas suas palavras, ela diz, abre aspas, a piedade fraternal logo descobre como participar de todo esse festival de angústias no cenário desolador das dores humanas. Mas, na verdade, Joana usa esse quadro, que nós reconhecemos, para contrastar com outro. Vamos ver o que ela diz. No entanto, muito difícil é a dádiva da piedade fraternal em relação à presunção e à soberba. Pelas características de que se revestem o presunçoso e o soberbo, a ira nos que o cercam é o primeiro sentimento que investe, promovendo reações imediatas às suas atitudes ferinas. Fecha aspas. Então ela nos coloca que o verdadeiro desafio da piedade fraternal é com os sofredores presunçosos, cruéis e ingratos, que até ignoram o terrível câncer, a terrível doença que os vitima por dentro. Ao invés da piedade, acabam com sua agressividade, roubando a paz do ambiente, normalmente onde eles entram. E aí atraem a revolta daqueles que estão ao seu derredor. Então isso naturalmente inibe o sentimento de compaixão. Então, leiamos juntos a mensagem central de Joana. Diz ela, o sofrimento resignado nos compunge, a dor discreta nos comove, as lágrimas em silêncio nos chamam à compaixão. Mas é piedade também o ato de paciência ao lado do rebelde, do conduzido pelo corcel fogoso das paixões arbitrárias, que nos humilha e nos aguilhoa, zombando muitas vezes do nosso valor, por ignorância total da infelicidade que portam consigo mesmo. Que bela reflexão, não é mesmo, gente? Vocês reparam que esse pedido de Joana para não esquecermos da piedade para com os maus é semelhante ao apelo de Emmanuel em favor dos líderes e poderosos do mundo terreno, principalmente aqueles que não atendem às suas responsabilidades, e que vocês ouviram como mensagem preparatória. Vejam que a mensagem de Joana é um corolário, é uma confirmação da mensagem de Jesus quando nos convocou a amar os inimigos. Pois amar os que nos amam já não é mais um mérito para o nosso atual estágio evolutivo. Então, o mesmo vale para a piedade fraternal. Será verdadeiramente fraternal se nós estendermos a nossa compreensão aos incompreendidos e odiados pelo que ainda são, mas nem sempre serão assim. São justamente esses irmãos que, ao invés de atrair a nossa compaixão, atraem a nossa repulsão. Então, assim como Jesus clama para que nós avancemos do amor pelos amigos para o amor aos inimigos, também Joana nos lembra que devemos avançar a nossa piedade fraternal além daqueles que já
naturalmente nos despertam a compaixão. Para qual? Para aqueles que são justamente os presunçosos, os cruéis, os irmãos que ainda aguilham as outras pessoas, né? Então esses, né, é que precisam ser o nosso alvo de evolução no exercício da piedade fraternal. E para finalizar, ela nos lembra Jesus, nosso modelo e guia. Lembrando o seguinte, que assim como Jesus se compadeceu da mulher perdida, surpreendida em adultério, e que naturalmente despertou a compaixão dele, também Jesus exercitou a piedade fraternal diante da surra da ingratidão geral que o levou à cruz. E o que ele fez? Rogou ao Pai que perdoasse seus crucificadores e traidores, pois que eles, nas próprias palavras do Mestre, pois que eles não sabiam o que estavam fazendo. Então, o que ele ensinou a Jesus a nós? A eloquência do exemplo, a mais sublime página de piedade fraternal. Assim encerra a sua mensagem nossa irmã Joana de Ângeles, e vamos agora, né, trabalhar a terceira face da piedade. Sobre a terceira faceta, a piedade feliz, nos esclarece Emmanuel no livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, usando como base o seguinte trecho da epístola de Paulo a Timóteo: mas é grande o ganho a piedade com contentamento. Então Emmanuel fala das várias desculpas e senões que nós damos para iniciar no exercício da piedade, como na verdade a esconder nossa própria insatisfação em lidar com o sofrimento alheio. Diz ele, abre aspas, fala-se muito em piedade na terra. Todavia, quando assinalamos referências a semelhante virtude, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. E aí, né, para ilustrar isso que ele acaba de falar, ele cita algumas afirmativas corriqueiras, do tipo: ajudo, mas este homem é um viciado. Atenderei. Entretanto, essa mulher é ignorante e má. Penalizo-me. Contudo, esse irmão é ingrato e cruel. Compadeço-me. Todavia, trata-se de pessoa imprestável. E tais afirmativas, diz ele, são reiteradas a cada passo por lábios que se afirmam cristãos. E continua o amoroso e enérgico mentor espiritual. Diz ele, o Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências. Quem revela energia suficiente para abraçar a vida cristã, encontra recursos de auxiliar alegremente. Não se prende às teias da crítica destrutiva e sabe semear o bem, fortificar-lhe os germens, cultivar-lhe os rebentos e esperar-lhe a frutificação. Então, meus amigos, nessa lição, Emmanuel nos ensina que a verdadeira piedade é filha legítima do amor. E se exercida com amor, não perde tempo na identificação do mal e nem com qualquer insatisfação. Então, o que ele pede é a piedade feliz, a piedade com contentamento, aquela que Paulo se referiu na sua epístola a Timóteo, o bálsamo para a alma que sabe se nutrir do bem, trazendo felicidade e prosperidade ao coração. Vamos então chegando ao final de nossa reflexão
E eu selecionei algumas considerações finais para compartilhar com vocês, de forma a fixarmos aquilo que nós vimos, né? Aquilo que nós aprendemos. E vamos à primeira premissa, né? A primeira reflexão. A verdadeira compaixão, ela deve ter por base o raciocínio de que todo ser humano tem o direito e o desejo inato de ser feliz e de superar o sofrimento. Exatamente como nós. E para superar esse sofrimento, precisamos nós vencer barreiras íntimas para realizar essa aspiração fundamental, o direito e o desejo inato de ser feliz. Mas ainda não chegamos lá. Então, se nós conseguirmos interiorizar essa razão, esse raciocínio, nos ajuda muito a nós exercermos a piedade fraternal. Vamos à segunda reflexão? Nós vimos que a piedade impulsiona a caridade porque ela naturalmente desperta o sentimento de compaixão no sentido de movimentar o amor ao próximo, para ajudá-lo, para consolá-lo, enfim, para levantar o nosso semelhante a seguir em frente. Só que isso deve ser exercitado independentemente de suas faltas, de seus erros ou equívocos existenciais. Porque, não fosse assim, a piedade não seria precursora da caridade, já que a caridade é cega em relação àqueles que ajuda. Então isso é muito importante também dentro do processo de exercício da verdadeira piedade. Vamos à terceira. O exercício da verdadeira piedade perante os infortúnios dos nossos semelhantes, eles naturalmente nos motivam a afastar de nós, porque senão a gente nem conseguiria exercitar. Afastar de nós o egoísmo, o orgulho e a indiferença, que são vicissitudes que ainda dominam no nosso quadro evolutivo. Então, o exercício dessa verdadeira piedade nos liberta desses sentimentos inferiores que atrasam a nossa marcha evolutiva, moral e espiritual. Então, não podemos esquecer que nesse exercício nós mesmos somos os principais beneficiários, enquanto espíritos imortais que precisam progredir. Vamos à quarta reflexão que eu pude selecionar também. A gente precisa entender que pela lei de ação e reação, é uma lei natural, uma lei divina, tudo aquilo que nós fazemos voltará para nós mesmos. E este é um outro dos motivos para que tenhamos piedade para com os nossos semelhantes, já que muitas vezes nós necessitamos dessa mesma piedade. É algo muito parecido com o apelo que Jesus faz, ou pede para nós fazermos na oração do Pai Nosso. Perdoar, né? assim como nós queremos também ser perdoados. Nós queremos exercer a piedade porque tenho certeza que nós precisamos dela, em alguns aspectos, no mínimo. E vamos continuar em nossa quinta reflexão desse estudo. A piedade filial, a que nos reportamos, é uma obrigação moral, mas ela pode ser uma piedade feliz, aquela que Emmanuel nos chamou a atenção, né? A piedade com contentamento a que se referiu Paulo o apóstolo. Enfim, aquela que é realizada com amor e cheia de contentamento no coração. Isso é possível, não só possível, né? Ela vai ser um exercício de piedade filial feliz. Né? Vamos, enfim, à última reflexão do nosso estudo,
que eu selecionei. A gente não pode esquecer que a piedade fraternal, como disse Joana, reclama de nós maior paciência e compreensão em relação àqueles que, premidos pelas ilusões e tentações da existência, fogem de suas responsabilidades evolutivas. E aí, com isso, nessa fuga, eles adquirem os comportamentos doentios de soberba, né? Aquela presunção, de ingratidão e até mesmo crueldade, que são comportamentos que vão tender a nos afastar. Apesar disso, são, na verdade, esses indivíduos os que mais precisam de nossa compaixão e auxílio vibratório. Como disse Jesus, e também Joana chama a atenção para isso, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Está lá em Mateus, capítulo 9, versículo 12. É isso, meus irmãos. Espero que vocês tenham gostado do nosso estudo, da nossa reflexão. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Jesus, Mestre Divino, amigo de todas as horas, obrigado por mais uma reunião transmitida visando nossa instrução e a difusão dos teus ensinamentos. Sequiosos de consolo e de esclarecimento, esperamos que estes momentos de reflexão possam ter nos tocado e se somem a outros que ainda precisamos para pouco a pouco domar as nossas más inclinações e servir ao próximo quanto possível, assim buscando nos aproximar de Ti e de nosso Pai Criador. Como sempre, vos rogamos que abençoes a nossa querida casa de oração, que sempre nos acolhe com harmoniosas vibrações, bem como a todos aqueles que colaboram na execução de seus elevados propósitos, seja na dimensão física ou na espiritual. Pedimos ainda por todos os irmãos em humanidade, encarnados e desencarnados, pelas almas sofredoras e desorientadas, que neste momento mais carecem do teu infinito amor. Enfim, pedimos por todos nós, teus irmãos pequeninos, aprendizes nesta escola de provas e expiações. Com carinho e gratidão, a espiritualidade que nos assiste, nos despedindo rogando a Ti, Mestre amado, a permissão para encerrar o encontro desta noite. Que assim seja, graças a Deus. És luz em tempos de escuridão, és paz quando a revolta bate ao coração, porque és um mestre a nos consolar, porque és um mestre. São doces as palavras que vêm de Ti, preenche o vazio que há em mim, me fazem crer que existe uma maneira mais simples de se viver, amando a todos, como Cristo me ensinou.
razão, ó doutrina de amor. És luz em tempos de escuridão, és paz quando a revolta bate ao coração, porque és um mestre a nos consolar, porque és um mestre. São doces as palavras que vêm de ti, preenche o vazio que há em mim, me fazem crer que existe uma maneira mais simples de se viver, amando a todos, como Cristo me ensinou, usando a razão, ó doutrina